Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem acolhidos e acolhidas nesta 7ª lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando ao fim deste 4º trimestre, destas maravilhosas lições do ano de 2021. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer também a toda a equipe da mídia, na pessoa do evangelista César e também na pessoa do pastor presidente Antônio Larentes, o qual tem nos dado liberdade de expor aqui as nossas lições da EBD. A EBD a gente fala sempre que é a faculdade do cristão. A EBD ela é a faculdade da comunidade de fé a qual fazemos parte. Amados e queridos irmãos e irmãs, estamos hoje falando a respeito da segunda oração intercessória de Paulo. A lição número 7, então, fala a segunda oração intercessória. O texto áureo vai dizer: orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Verdade aplicada: estudar, refletir e fazer orações com as Escrituras são hábitos que devemos cultivar para a nossa edificação e fortalecimento espiritual. Objetivos da lição: mostrar o modelo da oração feita por Paulo, explicar a razão pela qual Paulo ora pelos Efésios e ensinar acerca das dimensões do amor de Deus. O texto de referência está em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 19. Se você quiser parar esse vídeo e fazer a leitura, vai ajudar na contextualização desta lição. Amados irmãos, então vamos lá. A 7ª lição, que fala em torno da segunda oração intercessória, vamos hoje então dar continuidade aos ricos ensinamentos das narrativas de Efésio, onde abordam para vários temas práticos das orientações pastorais de Paulo à comunidade de Efésio. No entanto, antes de adentrarmos ao assunto específico sobre a segunda oração, vamos recapitular o que aprendemos até aqui. Pois bem, na primeira lição da editora Betel, sob a autoria do bispo Abner Ferreira, aprendemos sobre o propósito da salvação, que se resume na soberania e na graça de Deus, pois mesmo os culpados e culpadas, Deus resolve nos salvar por meio do seu amor infinito. A segunda lição, aprendemos que as bênçãos são acompanhadas com a salvação e alguns conceitos importantes em torno do calvinismo e arminismo, a qual ambos têm o seu valor e a sua importância teológica. A terceira lição, aprendemos sobre a oração, e não uma oração de pedintes, mas de pessoas agradecidas pelos benefícios que o Senhor nos proporciona. E mais que isso, ter a oração como um estilo de vida. A quarta lição, aprendemos sobre o plano de salvação, que está em torno de quem éramos, de quem somos e de quem seremos, ou seja, um processo salvífico. No entanto, não há nisso meritocracia. Somos salvos pela graça, para que ninguém se glorie, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Na quinta lição, aprendemos sobre a formação da igreja e sobre a unidade e sobre a construção da família de Deus. E na anterior, na sexta lição, aprendemos sobre a formação da igreja dentro dos mistérios de Deus, a qual nós devemos não nos considerar exclusivistas, mas que somos parte de um todo, ou seja, parte da igreja de Deus. E hoje vamos aprender então sobre a segunda oração de Paulo aos Efésios. Bom, é importante contextualizarmos novamente o livro de Efésios em uma breve exegese para não cairmos no erro interpretativo ao fazer uma hermenêutica equivocada para os nossos dias. Pois bem, Efésios se localizava na capital da Ásia Menor, segundo uma grande cidade a qual tinha 300.000 habitantes. Portanto, uma cidade estratégica, ou seja, era uma cidade que se tornava o corredor do mundo naquele tempo, a qual possuía uma das 7 maravilhas do mundo antigo, como o templo de Diana, deusa dos Efésios. Era a construção mais bela, mais luxuosa que tinha naquela região. Era um verdadeiro palácio de mármore bordejado de ouro, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas.
onde tinham caravanas de todas as partes do mundo que visitavam esse templo. Portanto, era considerado o maior ponto turístico religioso, onde sua metrópole girava em torno desse templo. Além disso, possuía nesse templo alguns nichos que aqueciam o comércio daquela cidade. E ainda era uma cidade portuária, no entanto, uma cidade idólatra e marcada com ocultismo. Pois bem, Paulo passa por essa cidade na sua terceira viagem missionária, onde o mesmo tinha saído de Corinto, que era a capital da província de Caia, e adentrando na cidade de Efésios, permanecendo por lá 3 anos, fundando, portanto, a igreja naquela região, a igreja de Efésios. O que é mais impressionante na passagem de Paulo por aquela cidade, permanecendo lá por 3 anos, como já havia dito, foi aquela cidade ser impactada pelo Evangelho, mudando totalmente o seu comportamento sociológico. E nós estamos falando de uma cidade de mais de 300 mil habitantes, a qual se torna uma das maiores referências do Evangelho, desarticulando as vendas no templo de Diana, fazendo o ocultismo entrar em colapso. Portanto, conforme as pessoas iam se convertendo, também iam queimando seus livros de magia em plena praça pública. As pessoas tinham reconhecidos os seus pecados e os denunciando. E em Atos capítulo 19, vai dizer que a palavra de Deus prevalecia em Efésios. E mais do que isso, essa igreja em Efésios vai se tornar uma das maiores ferramentas de Deus, sendo propagado o Evangelho até que alcança várias outras cidades em redor, como Esmirna, Pérgamos, que era a segunda cidade maior da Ásia Menor, Tiratira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Herápolis, Colossos, entre outras, a qual supera a igreja de Jerusalém e supera também a igreja de Antioquia da Síria. E dessa cidade que Paulo escreve as suas duas cartas para a igreja de Corinto. É lá de Efésios que Paulo escreve as suas 2 cartas de Corinto. E essa cidade que João vai escrever o seu evangelho e as suas 3 epístolas. É dessa cidade também que se dá o sucessor de Paulo em Efésios, que pastoreia aquela igreja, sendo Timóteo. Timóteo sucede Paulo depois do 3º ano que Paulo então prossegue a sua 4ª viagem missionária. E por fim, essa cidade mais tarde, o próprio João pastoreia a igreja de Efésios, cuidando de Maria em sua velhice. Bom, então depois de 3 anos que Paulo estava nessa cidade, é levado para Jerusalém, onde lá foi preso, depois para Cesareia, onde é preso lá por 2 anos, e levado a Roma, onde é preso há 2 anos. E é de Roma que ele escreve a carta para Efésios. É importante dizer que ainda essa carta é toda voltada para a igreja, ou seja, é a doutrina para a igreja de Efésios, sendo a carta de Colossos a sua irmã gêmea. No entanto, discorre sobre Cristo, ou seja, enquanto uma, que é a de Efésios, discorre sobre a igreja, a outra fala-se então sobre o corpo, sobre as pessoas, sobre Cristo. Então, Colossos fala sobre Cristo e Efésios fala sobre a igreja, onde uma fala sobre a cabeça e outra fala sobre o corpo. Portanto, é esse o contexto do livro de Efésios. Tópico 1. O modelo ideal para achegar-se a Deus. O 1.1, o autor se expressa. O motivo da oração pelos Efésios. 1.2, a atitude da oração. E 1.3, o alvo da oração. Bom, o motivo da segunda oração de Paulo é consequência da alegria que ele estava sentindo a expor em sua primeira oração, feita no capítulo 1 de Efésios.
pelo ver que o povo de Deus estava crescendo, muitos novos convertidos. E mais que isso, estava compreendendo que a pregação do Evangelho, a qual o mesmo dá a todos os tempos. Então, o povo estava se convertendo por conta da pregação do Evangelho. E a todo tempo, Paulo, na sua primeira intercessão, ele dá ações de graças pela salvação de todos e todas, sendo eles judeus e gentios. Onde a segunda intercessão completa a primeira, mas agora de modo mais contundente, mostrando-nos a preocupação que Paulo tinha mediante o povo, ou seja, mediante as tribulações que ele estava enfrentando preso e que estava enfrentando a ponto até mesmo de se dobrar de joelho para que eles possam permanecer conhecendo o Senhor a cada dia, sendo os arraigados, essa é a narrativa que Paulo usa na segunda intercessão, sendo arraigados e fundados em Deus, ou seja, fundados no amor, porque o amor é o firme fundamento do Evangelho na transformação da humanidade, ou seja, porque Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, conforme 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 8 e versículo 12. Essa é uma atitude e o alvo pastoral de Paulo, pois a nossa vitória é essa, conhecer a Deus, conforme Oséias, capítulo 6, versículo 3, que fala-nos: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época que rega a terra. Ou seja, então, o amor e a questão que Paulo entra nessa segunda oração é a preocupação que ele tinha do povo conhecer a cada dia a Deus. Tópico 2. A oração por uma vida de plenitude. O 2.1, a fonte de toda a plenitude. 2.2, as riquezas do poder celestial em Cristo. E 2.3, a habitação de Cristo no coração. A habitação de Cristo no coração. Aqui nessa parte mostra-nos o conteúdo dessa segunda oração que Paulo faz à igreja, a qual primeiro afirma que Deus é Pai e tem uma família nos céus e na terra. Os céus trata dos que já estão dormindo no Senhor, os que estão nos céus. E os que estão na terra trata-se então dos seres humanos, pois os seres celestiais não fazem parte da sua família, e sim somente da sua criação. Deus os criou, mas não os considera como suas famílias. A sua família são os seres humanos. E isso mostra-nos de forma positiva a lição número 5, que vai falar sobre isso, a família de Deus. A qual sua família se constrói na junção de dois povos, sendo os judeus e os gentios. Seguindo o tópico 2, mostra-nos também a importância da Trindade em nossas vidas para vivermos em plenitude, ou seja, de modo completo, para assim termos à nossa disposição o fortalecimento de Deus para suportarmos firmes todas as lutas e desafios da vida. Sejamos, portanto, completos, assim como a Santa Trindade é completa em si mesma. Eu trouxe uma expressão aqui de John Wesley, que John Wesley fala que a Santa Trindade é a maior figura da comunhão e da completude, ou seja, a Santa Trindade se completa em comunhão. E assim vivemos com um relacionamento íntimo e profundo com a Santa Trindade, orando sem cessar, como diz o texto áureo dessa lição. Hoje, orando ao Pai com o Espírito que intercede por nós, em o nome de Jesus, nosso Senhor, Redentor e Salvador. Tópico 3. O amor de Cristo. 3.1. Fortalecidos no amor de Cristo. 3.2. As dimensões do infinito amor de Cristo. E o 3.3. O amor de Cristo excede todo entendimento. Aqui mostra-nos nitidamente que a nossa força vem do amor de Deus, onde Paulo trata esse amor como uma terra fértil,
Em sua metáfora botânica, ele diz, para que sejamos arraigados nesse solo do amor. E a outra metáfora que ele utiliza é para que sejamos alicerçados, ou seja, na rocha, que é Cristo, a pedra fundamental, a pedra angular. No entanto, isso só é possível se estivermos contextualizados neste amor, aonde vem dimensionando esse amor, dimensionando em largura, em comprimento, em altura e em profundidade. Largura, quando ele fala sobre largura, ele está dizendo, a qual dá a entender que esse amor atinge de modo horizontal a todos e todas, ou seja, o Evangelho é acolhedor por meio do amor de Deus a todos os povos, tribos e nações. A segunda dimensão que ele fala é a respeito do cumprimento, ou seja, não tem começo, meio e fim. E a terceira é sobre a dimensão da altura desse amor. Aonde nos conduz, essa altura mostra-nos aonde nos conduz até a própria presença de Deus. O amor, ele é tão alto que nos leva a conhecer até o nosso Deus. E nos leva ao nosso Deus de que forma? Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 7, mostra-nos sobre esta altura. Do pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volta a Deus, que o deu. Ou seja, essa altura leva-nos até Deus. E a profundidade, onde vai ao encontro, alcançando pessoas que se encontram nos mais profundos abismos, misérias, algar da sua alma. No entanto, esse amor é inefável, inarrável, imensurável, mas acessível a toda a humanidade. Pois o Deus do amor é relacional, ou seja, ele tem prazer em se relacionar com a humanidade, que o doa o seu filho, o seu próprio filho, para assim salvar esta humanidade. Conforme João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Conclusão, e já quero me despedir. A conclusão dessa lição nos traz alguns desafios importantes, como melhorarmos como servos de Deus, e mostra-nos o quanto está faltando dentro de nós esse verdadeiro amor. Inclusive, o amor que intercede pelo povo de Deus, que é o Paulo está usando esse amor intercessório, conhecendo mais e mais o Senhor. Ou seja, a nossa oração tem que ter a narrativa de Paulo. Senhor, faça com que esse povo conheça mais a Deus, se aproxime mais de Deus, tenha uma intimidade mais de Deus. E é essa segunda intercessão, esse é o conteúdo da segunda intercessão. A preocupação de Paulo aqui era que o povo tivesse um relacionamento íntimo e profundo com Deus do amor. Essa lição nos ensinou ainda que o amor de Deus é extremamente profundo em várias dimensões, ou seja, é infinito, é ilimitado, é inefável, é inarrável, é imensurável. Então, o que devemos fazer com esse amor? Essa é uma pergunta muito importante que devemos refletir. O que devemos fazer com esse amor de Deus? Primeiro, temos que compartilhá-lo, ou seja, que outras pessoas também venham conhecê-lo, também venham conhecer esse amor, por meio dos nossos bons testemunhos. Portanto, tudo que somos, que temos e tudo que fazemos na vida, como excelentes cristãos, tem que ter o amor de Deus implantado em nosso ser. Pois quem ama, mas quem ama mesmo, entendeu o que a cruz fala para nós. A cruz é a maior revelação do amor de Deus para conosco. Também entendeu o que Santo Agostinho disse.
quando ele fala sobre a medida de amar. E o que ele fala? Ele fala que a medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. E assim quem verdadeiramente ama também entendeu o que Martinho Lutero disse quando estava no momento da canonificação bíblica, nos tempos de canonificação. E estavam discutindo de forma teológica, tira esse livro, coloca esse, tira aquele, tira esse. E Martinho Lutero toma a palavra e diz: se querem reduzir a Bíblia, que a reduzam em João capítulo 3, versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por fim, quero reludir uma frase muito importante sobre o tema do amor. É uma frase que devemos gravar, é uma frase que devemos ter dentro de nós e entendendo que essa segunda oração intercessória estava se preocupando do povo de Deus conhecer o Senhor, do povo de Deus se aproximar mais de Deus, ter intimidade mais com Deus. Por isso que eu peço aos irmãos e às irmãs que redobrem a sua atenção, voltem, se for o caso, esse vídeo e gravem essa frase. E essa frase não é nem de uma pessoa que faz parte do nosso contexto protestante, do nosso contexto evangélico. Essa frase vem de uma madre muito conhecida, chamada Teresa de Calcutá. No entanto, ela entendeu o que é o amor de Deus. E a frase dela é o seguinte: ame, mas ame até que doa. E se doer, isso é um bom sinal. Amar, das muitas vezes, é sofrer. Mas sofrer sempre será amar. Porque neste mundo terás angústia e aflição, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci esse mundo. Venceu como? Amando toda a humanidade e se entregando por ela. Que Deus em Cristo Jesus lhes abençoe. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, nós queremos agradecer por esta rica lição, por esta maravilhosa oportunidade que aprendemos, ó Deus, sobre o conteúdo que está nessa segunda intercessão do apóstolo Paulo à igreja de Efésios. E queremos, ó Deus, que essa segunda intercessão esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, para que venhamos, ó Deus, orar, para que o povo de Deus não venha só falar que é povo de Deus, mas venha conhecer o Senhor de fato. Venha conhecer o Senhor, esse Deus do amor, esse Deus que se relaciona, esse Deus que está à disposição de ajudar toda a humanidade a enfrentar os teus desafios diários. Deus, fortaleça-nos e envia-nos, ó Deus, a este mundo cheio de esperança, do verbo esperançar, deste amor que nos constrange, mas que nos salva de todos os perigos do mundo e da terra. Deus, obrigado. Nós agradecemos e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e que o Espírito fale maior e melhor ao seu coração. Paz do Senhor. Bom dia.